Fala, queridos, a graça e a paz. Cá estamos com mais uma transmissão de uma palavra da sã doutrina, da santa palavra, a Bíblia Sagrada. Em poucos minutos entenderás, e hoje pensaremos se você é um irmão ou se você é um irmão vilão. Como assim, pastor Bruno? Simples, queridos e queridas. Nós precisamos distinguir. Tem muitas pessoas que dizem irmãozinho, irmãzinha, isso e aquilo, tanto quanto de sangue, tanto quanto espiritual, tanto quanto de consideração. Mas a Bíblia é enfática e nos orienta. E nós estaremos utilizando alguns textos de Gênesis, alguns textos de Juízes, alguns textos de 1 Samuel, alguns textos do Novo Testamento e estará na descrição do vídeo. Eu quero convidar você a navegar nessa série aí de poucos minutos entenderás lá no canal Bruno Mais Cedo. Vai lá, curte, compartilha. Receba e transmita também. Ei, você é um irmão ou você é um irmão vilão? O que você é? Pois bem, a primeira base que nós temos, e nós não podemos perder isso de vista. Ei, queridos, o primeiro homicídio que houve foi entre irmãos. Ou quem é que não se lembra que Abel foi morto por Caim? Irmãos, nenhum não tinha mais do que o outro. A morte começa entre parentes, entre irmãos. Mas por que, pastor Bruno? Simples. No texto de Gênesis diz que Abel entregava das primícias. Abel se dedicava mais à adoração, ao seu culto ao Senhor. Mas não por pressão e nem por querer aparecer, mas porque ele entendia que tudo vinha do Pai e tudo tinha que retornar para o Pai. É um princípio dos céus na terra. Caim, então, ao invés de olhar para Deus, olhar para o seu culto, para a sua gratidão, ele não precisava cultuar a Deus, entregar nada a Deus, mas ele passa a olhar para o seu irmão Abel. Quando ele passa a olhar para o seu irmão Abel, ele começa a nutrir na mente dele: eu quero ser melhor do que ele, ou eu quero devastá-lo da face da terra. O texto diz então que um dia ele arma uma cilada. Veja, o irmão, aquele irmão que é desonroso, salafrário, mentiroso. Porque nós entendemos que há pessoas que é salafrário, mentiroso, mas que faz uma capa. Ele arma uma cilada e chama ele e o mata. O seu irmão confia nele. E quando a terra clama e o Senhor aparece e diz: Caim, o sangue do teu irmão clama na terra. Ele diz: sou por acaso eu o tutelo, o que cuida do meu irmão? Ele ainda desafora. Queridos, seja irmão de verdade. Irmão que é irmão, ele se dedica. Ele não obriga ninguém, mas também ele não atrapalha ninguém. O irmão que aprende a ser um irmão bíblico, ele mostra o caminho do certo, o caminho da paz, o caminho do conhecimento, da longanimidade, da fidelidade, da vida eterna. Mas se ele não puder ajudar, ele não atrapalha, ele deixa lá. Guarde isso. Um irmão, não calunia, não atrapalha. O irmão salafrário, ele chega a matar por inveja. Abel não tinha nada mais do que Caim, todos eram irmãos, eles tinham a mesma proeminência, tudo estava começando. Então entenda, o primeiro homicídio ocorre dentro de uma família sanguínea e espiritual. Vigie, irmão, se torne um irmão de verdade. O próximo texto se encontra em Samuel, quando Davi é questionável e jogado de canto pelos seus irmãos. Quando Davi é questionável, jogado de canto pelo próprio profeta, pelo seu pai, tudo que estava em sua volta. Ele é o menor, ele é o mais esquisito. Ele não tem poderio, ele não tem estatura, ele não tem status. E Deus diz: não, queridos, os irmãos podem desprezar, o pai pode desprezar, mas eu conheço o coração. Querido, às vezes você pode estar sendo desprezado pelos seus irmãos de consideração, ou de sangue, ou espiritual. Lembre-se, Deus conhece o coração e Ele não te despreza. Irmão é irmão até o fim. Até depois do fim. Porque o nosso fim não é o fim de Deus. Amém? Então não seja irmãos como o irmão de Davi, que olharam muito mais para indumentárias, tamanhos, status, e Deus disse: não, o irmão que é irmão considera de toda parte. Não obriga, mas também não atrapalha.
O próximo texto se encontra em Juízes. Diz que o Abimeleque, em algumas traduções Alimeleque, ele calunia, ele com as suas palavras, ele induz os irmãos a entregarem um reino para ele e alguns líderes, e depois mata todos os seus irmãos, sendo mais de 50 irmãos que ele tinha. Mata todos, um menorzinho consegue fugir, mas o restante ele mata todos. Ah, irmão, quem tem um irmão desse não precisa de inimigo. Eu estou passando aqui em poucos minutos. Você que está vivendo como um irmão salafrário, mude em nome de Jesus. A Bíblia vai trazer justiça sobre você. Deus vai trazer justiça sobre você. Ele conhece os corações. O Abimeleque mata todos os seus irmãos com a conversa mole. E no final ele não adora a Deus, não serve a Deus, mas pelo contrário, faz tudo o que é de errado e começa pelos seus irmãos. Queridos e queridas, em nome de Jesus Cristo, é um tempo de nós nos reposicionarmos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos irmãos às vezes de sangue, às vezes de consideração. A Bíblia nos orienta a sermos irmãos de verdade. E aí, o primeiro homicídio entre irmãos. Vários homicídios por causa de um irmão ganancioso. Irmãos desprezando irmãos. Ei, é tempo de nós fazermos diferente em nome de Jesus. Nós falamos sobre Abel e Caim. Nós falamos sobre Davi e seus irmãos. Nós falamos sobre Abimeleque matando seus irmãos. Nós também lembramos em Juízes sobre Jefité, que foi expulso de sua casa pelos seus irmãos, só porque era filho de outra mulher, outra mãe. Queridos e queridas, em nome de Jesus, esse mesmo Jefité que foi desprezado, jogado, depois toda a nação precisa dele, e ele vai diante do Senhor e diz: eu não serei líder de vocês, mas eu farei pelo Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Queridos, não despreze ninguém, não maltrate ninguém, muito mais se for o seu irmão, se for aquele da igreja, o que você conhece, ou seu irmão de sangue. A Bíblia nos orienta, Deus conhece o íntimo e Ele traz justiça. Então, novamente, eu lanço a pergunta aqui no meio desse secreto a você. Você é irmão, ou você é irmão salafrário? O irmão dedica a sua vida ao outro, quer ver o bem. Não compactua com o mal, mas quer ver o bem. Ora pelo bem, fala pelo bem, orienta pelo bem, pega firme pelo bem. É firmeza pelo bem, não compactua com o errado, mas também não atrapalha. Queridos, Jesus Cristo nos orienta. João capítulo 1 e 1 João capítulo 3 diz que pela graça de Deus, nós somos chamados de filhos de Deus, irmão de Cristo, co-herdeiro com Cristo, discípulo de Cristo e dá a vida pelos outros. Esse é o desafio para nós, sermos irmãos no século 21, na hipermodernidade, no meio desse caos. Não falta muita coisa. O que falta é apenas vivermos a obediência bíblica. Não mate o seu irmão, não odeie o seu irmão, não calunie o seu irmão, se dedique ao seu irmão. Ei, alguém se dedicou a você para você estar aqui hoje. Faça isso em nome de Jesus. O que tu és, o que tu estás sendo? Irmão ou irmão salafrário? É um desafio para nós rompermos, restaurados para restaurar, em nome de Jesus. Fiquem na paz e felicidades, e vamos seguir avançando.